Com certeza, se tu já chegou na parte de navegação do piloto privado, você já ouviu falar do Top of Climb, ou ponto ideal de nivelamento para sua navegação. Se você ainda não chegou nessa parte, mas também já escutou, você realmente sabe como calcular o Top of Climb? Essa dúvida surgiu de um colega futuro aviador que está fazendo as horas do piloto privado e chegou na parte de navegação aérea e foi questionado pelo instrutor como realmente calcular o top of climb. E ele acabou me questionando e eu resolvi fazer esse vídeo, que acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que chegaram nessa parte do curso de piloto privado. Então, solta a vinheta e vamos começar o nosso vídeo. Se você está no curso de piloto privado, mas ainda não escutou sobre esse termo TOC, Top of Climb, eu vou te dizer que é o ponto de nivelamento, aonde vamos atingir o nivelamento da aeronave no nosso planejamento de voo, no nosso voo de navegação. Esse ponto ele vai ficar uma certa distância do aeródromo de origem e ele vai sofrer diversas interferências atmosféricas que vão alterar nossa velocidade aerodinâmica, consequentemente alterando a nossa velocidade do solo de acordo com o vento da aeronave, então pode mudar a distância que eu vou atingir aquele nível desejado em diferentes dias. Então, vai sofrer interferência se o dia está mais quente, se o dia está mais frio, se tem o vento de proa, o vento de cauda, tá? Mas no nosso planejamento, a velocidade que a gente deve levar em consideração é a velocidade aerodinâmica, que essa vai sofrer interferências de acordo com a atmosfera, a temperatura do ambiente, ok? Então, quando a gente for definir o nosso nível de voo em rota, a gente tem que levar diversos fatores em consideração, inclusive os de regulamento de tráfego aéreo. A gente tem diversos passos que a gente tem que levar em consideração para conseguir definir o top of climb. Como eu falei, tem diversos fatores que a gente tem que levar em consideração durante o nosso planejamento. Os fatores mais complexos a gente estuda lá na nossa plataforma, tanto nas aulas de teoria de voo, navegação aérea e regulamento de tráfego aéreo. Mas, resumidamente, a gente tem que levar em consideração durante o nosso planejamento os seguintes fatores. Número um, saber a velocidade de subida da nossa aeronave. Eu encontro essa informação no manual da aeronave ou até mesmo no SOP da escola que vocês estão voando. Segunda, eu preciso levar em consideração a nossa elevação do aeródromo de origem, ok? No top of climb, aeródromo de origem. Saber, né, definir através dos regulamentos de tráfego aéreo qual nível é o ideal para eu fazer essa navegação. A gente leva em consideração a altitude do relevo em rota, então a gente tem que respeitar o regulamento de tráfego aéreo para definir o nível de voo, a altitude desejada para esse voo que está sendo proposto a ser executado. Temos que levar também em consideração a nossa temperatura, tá? No aeródromo de origem, né? Onde eu posso conseguir a temperatura? Hoje tem diversos aplicativos, mas o ideal sempre são sites confiáveis, né? Sites com referência como mesmo o RedMatch. Então eu pego próximo a mim algum METAR, né? Do aeródromo que eu estou disposto a sair. Daniel, eu não tenho informação de METAR próximo a mim. Eu posso levar em consideração também informações do Indy, né, que é um site bastante confiável, ou algum aplicativo aí de confiança de vocês que chegue ali perto da temperatura que está no momento. Temos que também, né, levar em consideração a performance da nossa aeronave, mas através do nosso manual a gente vai entender qual é a performance, qual é a razão de subida empregada na nossa aeronave. E essas informações vão estar propostas lá no manual ou até mesmo no SOP da escola que vocês estão propostos a voar, ok? Separei aqui um exemplo, então,
Outra peça fundamental para o nosso planejamento de voo, antes de passar esse exemplo, é a nossa WAC, né? Eu tenho que ter uma carta publicada para eu poder me localizar durante a minha navegação, né? Inclusive no nosso planejamento. Eu preciso referências, né, no solo, através da minha WAC, né, para eu saber aonde realmente eu vou nivelar, um ponto de referência para saber se eu estou atrasado, né, se eu estou adiantado, se eu atingir o top of climb no local do meu planejamento, quando eu estiver realizando essa navegação. Então é fundamental eu ter impresso a minha WC para meu voo em rota. Inclusive faz parte do regulamento de tráfego aéreo um meio de nos localizar para voos visuais. Aonde eu consigo essa WC? No site aqui do DCE, na ISWeb, a gente vai no setor de cartas, cartas visuais, ali tem uma série de cartas visuais, vocês vão crochecar ali aonde está o setor das WACs, ver a região que vocês estão propostos a voar e fazer a impressão dessa carta. Normalmente a gente tem mais cartas no aeroclube, né, nas escolas de aviação que vocês estão propostos a voar, lembrando que essa carta ela pode estar desatualizada. Então, crochequem lá na informação na ISWeb se realmente essa carta está atualizada com as informações desejadas para o voo de vocês ter uma maior riqueza de informações nessa WAC. Pessoal, então sobre localizar aqui as cartas WCs, né? Eu vou aqui, ó, no setor de cartas visuais, ok? Coloco aqui, ó, VAC Cartas Aeronáuticas e aqui eu consigo todas as cartas previstas WCs aqui que eu posso fazer o download e ir numa gráfica e imprimir ela no tamanho desejado aí para o voo de vocês. Ok? Lembrando que não adianta imprimir ela muito pequena, né? Porque essa carta aí tem bastante informações, como a gente pode ver aqui, ó. Essa aqui é a carta proposta da região que eu estou voando. Eu propus aí um exemplo para estudarmos juntos a calcular aí o top of climb, o voo de Santa Cruz do Sul para Santa Maria, ok? Alguns regulamentos para definir o nível de voo que eu tenho que levar em consideração é aqui essa informação aqui, ó, tá? Essa informação aqui me diz a maior elevação desse quadrante aqui, ó, limitados pelos meus paralelos e meridianos, que a maior elevação nesse quadrante aqui é 2.900 pés. Obviamente, eu sei que esse setor aqui que é o mais com maior elevação. Qualquer dúvida sobre legendas nas cartas WACs, no lado esquerdo da carta, tem toda a parte de legenda prevista, inclusive esse aviso aqui, ó. Esta carta contém valores de elevações máximas, chamados aqui em VEM ou de MEF, que é o que mais usado ultimamente aí, que é o Maximum Elevation Figures, né? Então eu tenho elevações máximas nesse quadrante que eu preciso respeitar para a escolha do meu nível desejado. Obviamente, seguindo a ICA 112, que fala sobre regras do ar, né? Existem a área aqui que eu separei para nós sobre regras de voo visual, né? Indo no item, né, vocês fiquem à vontade de ler, isso aqui é o regulamento mãe, é o base, né, de qualquer aviador aí para poder voar com segurança, precisa ler a ICA 112 sobre regras do ar, ok? Aqui me diz, ó, que exceto em operação de pouso e decolagem em voo e VFR, não será efetuado sobre cidades povoadas, lugares habitados, grupo de pessoas voar, numa altura inferior a 1.000 pés. Então, se eu tenho essa informação da carta de 2.900, o nível mínimo para escolha, a altitude mínima que eu deveria voar neste quadrante para evitar qualquer problema com o meu relevo, né? Eu tenho que levar em consideração aí esses 2.900 mais 1.000 pés. Então, seria 13.900 o nível mínimo para executar essa navegação, a altitude mínima, ok? Levando em consideração esse outro quadrante aqui, este prevalece. Então, eu escolho o maior quadrante do que eu vou executar para a escolha do meu nível de voo. Posso escolher mais de um nível de voo? Posso, só que eu vou ter mais trabalho durante o meu planejamento, ok? Então, eu defini aqui por segurança e consumo
que o meu nível desejado desse voo e rota de Santa Cruz do Sul para Santa Maria, com a proa que eu vou manter, o rumo magnético que eu vou manter aqui, ele é par. Isso a gente estuda bastante na aula de regulamentos. Quem já está na aviação nessa área já sabe o porquê, ok? Seria um nível par. Então, o 0,65 seria o nível que eu escolhi, o nível que eu escolhi aí proposto para esse meu planejamento, para esse meu voo em rota de Santa Cruz para Santa Maria, ok? Então, eu tenho que levar diversos fatores em consideração aí no meu planejamento. Uma coisa que eu também tenho que levar em consideração é a elevação do aeródromo. Eu posso consultar essa informação, né, a elevação do aeródromo de origem, para saber a quantidade de pés que a aeronave vai subir até o nível proposto que eu escolhi, do 0,65 ou 6.500 pés. Aonde eu olho essa informação? Eu posso observar essa informação aí, pessoal, no site da iOS Web. Tenho aqui a iOS Web, onde eu posso colocar o designativo do aeródromo de origem e cal aqui, ó. Eu estou saindo de Santa Cruz para Santa Maria, vou consultar a informação aqui de Santa Cruz do Sul. Nesse campo aqui, eu olho a elevação do aeródromo de onde eu estou saindo. Então, aqui, 653 pés. Essa informação eu preciso para saber quantidade de pés que a aeronave vai subir partindo desta elevação para o nível desejado. Então, eu tenho como pegar e calcular essa informação através aí do Top of Climb, né? Através da minha AIS Web, eu tenho como calcular o meu Top of Climb, sabendo a elevação do aeródromo de origem e sabendo também o nível que eu estou proposto, cumprindo toda parte de regulamento de tráfego aéreo. Então, eu tenho aqui, ó, 653 pés, ok? Tenho aqui a informação também, todos os dados necessários que eu peguei do manual de voo da aeronave que eu estou proposto a fazer esse voo e rota. Então, os dados do voo. Eu tenho a velocidade indicada na subida, que é 70 nós, ok? A elevação do aeródromo de origem, que eu peguei lá na iOS Web, 653 pés. Tenho a temperatura do aeródromo, que eu peguei através do wind ou de algum metar próximo a mim, de 20 graus Celsius, que é o que está no momento. No manual também da aeronave, ou no SOP da escola que eu estou proposto a voar, existe também a informação de razão de subida da minha aeronave, que é 500 pés por minuto na minha subida. É a quantidade de pés que a aeronave vai ganhar por minuto, tá? E tem o nível de cruzeiro que eu defini, né, que é o FL 065 ou 6.500 pés. Com essas informações aqui, eu tenho como começar os meus cálculos. Primeiro cálculo que aí que eu vou fazer, eu vou definir no meu planejamento, na escola talvez que vocês estejam voando, tenha o plano CITA, que é um papel, né, para fazer todo o descritivo do planejamento de voo de vocês, ok? Mas basicamente eu tenho o meu perfil de subida nesse caso aqui. Eu estou saindo de Santa Cruz com elevação de 653 pés e vou subir a minha aeronave até 6.500 pés. Primeiro cálculo, então. Eu quero saber a quantidade de pés que a aeronave vai subir. Eu vou pegar essa informação do nível desejado e vou subtrair já a altitude que eu estou saindo, subtrair a altitude que eu já estou, pois a aeronave já se encontra num aeródromo cuja elevação é 653 pés. Então, eu pego o nível desejado, subtraio a elevação do aeródromo que eu já estou, eu tenho a quantidade total em pés que a aeronave vai subir, ok? Com essa informação, eu tenho como pegar a razão de subida da minha aeronave e fazer o cálculo do tempo que ela vai gastar para subir essa quantidade de pés. Basta pegar essa informação de quantidade de pés que a aeronave vai subir e dividir por 500, que é a razão de subida aqui nos meus dados de voo. 5.847 dividido por 500, eu vou subir num tempo total de 11 minutos e 69. Ou 11 minutos,7, né, que é 11 minutos e 42 segundos, ok? Então, esse hexadecimal aqui eu tenho como converter também, tá? Então, eu tenho como saber o tempo exato que a aeronave vai demorar para atingir o nível desejado. Com esta informação aqui,
a gente já matou dois cálculos no nosso perfil para que a gente consiga definir aonde está o meu top of climb. Lembrando que isso é somente o tempo que a aeronave vai demorar, mas eu preciso, para definir aonde estará na WAC o meu top of climb, eu preciso também considerar a minha velocidade aerodinâmica, tá? Então eu já tenho tempo, agora eu quero saber a distância onde está esses 11 minutos e 42 segundos ou 11,69 minutos, ok? Continuando nossos cálculos, então, o próximo cálculo que a gente vai definir é a altitude média de subida, né? Isso é muito importante para a gente encontrar a nossa velocidade aerodinâmica média na subida, né? Imagina, à medida que a gente vai subindo, eu vou passar diversos níveis de voo, eu vou acabar alterando a minha velocidade aerodinâmica muitas vezes. Então, se eu precisar fazer um cálculo, né? Aqui são poucos níveis que eu vou cruzar, mas lembrando que a cada 1.000 pés, a aeronave vai ganhar uma porcentagem de 2% em cima da velocidade indicada na subida. Só que eu não preciso ficar calculando, né, diversas velocidades aerodinâmicas, porque vai ficar inviável, né? Ainda mais se tiver elevados níveis de voo. Então eu calculo a minha velocidade média na subida, mas para isso eu preciso saber a altitude média de subida e temperatura média na subida, né? Eu falei ali para vocês que o meu aeródromo, né, está na elevação de 653 pés a 20 graus Celsius. Eu já dei essa informação aqui no meu enunciado, já peguei essas informações. Então, como eu calculo uma média? Média, eu preciso somar duas informações e dividir pelo número de informações, né? Então, eu tenho 6.500 pés, que é o nível desejado, mais os 653. Divide-se essa informação por 2, vai me dar a seguinte informação: 3.576. Essa é minha altitude média de subida, tá, pessoal? Continuando então ali, ó, eu tenho também a informação ali de como calcular que é a minha temperatura no nível, né? Então eu tenho meus 20 graus Celsius a 653 pés, lembrando que a cada 1.000 pés eu perco em média 2 graus Celsius, então eu vou perder um total aqui de 653 até 6.500, eu vou perder aí cerca de 12 graus, ok? Outro cálculo também que a gente precisa levar em consideração, né, para encontrar a nossa VA de subida, né, é a altitude média de subida e temperatura média na minha subida. Imagina, para quem já está na aviação há um certo tempo, sabe que a velocidade aerodinâmica, à medida que a gente vai subindo, ela em média, ela é acrescida em cima da velocidade indicada cerca de 2% a cada 1.000 pés. Imagina eu ter que calcular diversas vezes a minha velocidade aerodinâmica à medida que eu vou cruzando 1.000 pés ascendendo, né? Fica inviável. Então aqui, eu preciso, para levar em consideração a minha altitude média, né, lembrar o que é uma média. Média é o somatório de duas informações dividida pelo número de informações que eu tenho, né? Então aqui, ó, para mim saber a altitude média, eu preciso saber a elevação do meu aeródromo, né, de origem e o nível desejado. Então, fazendo a minha média aqui, ó, eu vou pegar a informação, essas duas informações, 6.500 pés, mais 653, dividir pelo número de informações, que nesse caso é duas. Vai dar a minha altitude média de subida, né? 3.576, ok? À medida, então, eu vou pegar e subir aqui, a minha temperatura também ela vai decrescer. Cerca de 2 graus eu perco a cada 1.000 pés que eu passo. Então, à medida que eu vou subindo, a cada 1.000 pés eu perco 2 graus em cima da temperatura que eu já estou, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer um cálculo de... Eu estou já no aeródromo cuja elevação é 653, tá? 500 pés para facilitar, e vou subir para 6.500 pés. Eu já estou aqui a 500 pés, então o total que eu vou subir aqui, em média, 6.000 pés, ok? Então, se a cada 1.000 pés eu perco 2 graus, 6.000 vezes 2 vai dar 12.
né? Então vai dar 6 vezes 2 vai dar 12, ok? Então eu vou perder aqui 12 graus em relação à temperatura que eu já estou. Então lá em cima, aqui neste determinado nível, vai estar em média aí 8 graus Celsius positivo, né? Então 12 menos 20 vai dar o 8. Agora eu faço a minha temperatura média na subida, né? Eu vou aí calcular a média da minha temperatura também, né? Temperatura média, então, estou com 20 graus, vou subir mais 8, né? Lembrando que aqui eu posso ter uma temperatura negativa, então mais com menos vai dar negativo, vou precisar subtrair essa informação. Então eu sempre coloco aqui a dica, ó, entre parênteses, o mais ou menos a temperatura. Então a média é sempre mais a informação. A informação ela pode ser negativa, então mais com menos vai alterar, tá? Mas nesse caso aqui, mais com mais fica mais, então vai dar em torno de 28 graus dividido por 2, a minha temperatura média aqui vai estar 14 graus. Então a 3.576 pés está 14 graus. Com essas duas informações e sabendo a minha velocidade indicada na subida, eu posso utilizar aqui, se vocês têm, um computador de voo, né? Utilizando essa janela aqui, eu coloco nível de voo e temperatura, né? Tem um vídeo que eu explico aqui no YouTube, no nosso canal, como utilizar aqui e fazer esse cálculo utilizando o computador de voo para encontrar a velocidade aerodinâmica. Então, sinta-se à vontade, é só procurar ali no nosso no YouTube ali que tem um vídeo explicando um dos cálculos que eu explico utilizando o computador de voo é sobre a velocidade aerodinâmica, tá? Posso também, se eu não tenho computador, utilizar aquela regrinha de 2% a cada 1.000 pés, ok? Então aqui vai ser em torno de 7%, né? 3 vezes 2 vai dar 6, mais 1% aqui, então vai dar 7% em cima da minha velocidade indicada, que é o próximo cálculo que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 14 graus Celsius, 3.500 é a média ali, né, altitude média e temperatura média, né? O tempo de subida de 11 minutos e 40 segundos que a gente já calculou, né? 42 ali segundos, ok? Definição da VA na subida, eu posso utilizar essa regrinha, então 2% a cada 1.000 pés a mais do que a velocidade indicada, que nesse caso aqui é 70. Então 3.500 pés é igual a mais 7% em relação aos 70, né? Que vai dar em torno de 75 nós. Essa é a minha VA média de subida, tá, pessoal? Agora, com a velocidade a aerodinâmica média na subida e o meu tempo de subida, para o meu planejamento de voo, ok? Eu posso considerar a minha velocidade aerodinâmica na subida. Se vocês tiverem a informação de vento no nível de 3.500 pés aqui, tá? Vocês podem também utilizar o computador de voo para encontrar a velocidade do solo. Também nesse canal no YouTube, no nosso canal no YouTube, tem como calcular a velocidade do solo utilizando o computador de voo. Mas vamos considerar aqui para o nosso planejamento, para o vídeo também não ficar muito extenso, né, que o nosso vento está calmo, que a nossa velocidade aerodinâmica ela está igual à velocidade do solo para que a gente consiga definir a nossa distância, ok? Agora, com a velocidade aerodinâmica média de subida e o meu tempo de subida, eu tenho como definir a distância que eu vou atingir o meu top of climb, ok? Então aqui, ó, definição da distância. 75, da onde eu tirei esse 75? É a minha velocidade aerodinâmica média de subida. Eu estou fazendo 75 nós, eu estou fazendo 75 milhas náuticas em 60 minutos, 1 hora. Essa é a minha velocidade. Então, quanto eu vou percorrer em milhas náuticas fazendo 11 minutos,7. 11 minutos,7. Ou 11 minutos e 42 segundos, ok? Então, regra de 3 aqui, 60x é igual a 75 vezes o 11, né? Vai dar aí 877,5 dividido por 60, eu vou encontrar aí 14,6 milhas náuticas. Então, o meu top of climb está numa distância de Santa Cruz do Sul em direção a Santa Maria
de aproximadamente 14,6 milhas náuticas. Agora eu tenho como plotar essa informação, né, lá na minha navegação, utilizando a WC de fundamental importância. Então eu tenho a minha WC aqui agora, eu tenho o meu voo em rota de Santa Cruz para Santa Maria, ok? Eu vou pegar, utilizar aqui se eu não tenho uma régua náutica, eu utilizo aqui qualquer linha de longitude, lembrando que cada tracinho desse aqui vale 5 milhas náuticas, dependendo, né, da carta que vocês estiverem utilizando, dependendo aí da dimensão da carta que vocês estiverem utilizando, né, da escala geográfica que a gente estuda lá na matéria de navegação, lá na plataforma, né, vocês lembram que dependem, essa informação aqui vai depender da escala geográfica que está sendo proposta ali na minha carta. Mas aqui nesta WAC, cada tracinho desse vale aí, corresponde a 1 milha náutica, tá? Então aqui eu tenho um quadrante de 10 milhas náuticas, 15 milhas náuticas seria daqui para cá, né? E eu colocaria essa informação aqui. Eu posso utilizar uma régua, pegar como referência, ir lá fazer uma marcação na régua e colocar na minha carta, eu vou encontrar aqui, ó, essa distância. Eu sempre meço essa 14,6 encontrado do aeródromo de origem para frente, ok? Então, nesse ponto aqui, vai ser o meu top of climb, ok, pessoal? É assim que a gente define. Obviamente, se vocês tiverem informação da velocidade do solo, se o vento estiver de proa muito forte, pode ser que a minha aeronave diminua a velocidade do solo, trazendo o meu top of climb mais próximo de Santa Cruz. Se o vento estiver de cauda, pode empurrar o meu top of climb mais para mais distante de Santa Cruz do Sul. Então, o vento ele também vai interferir no meu, na realidade, aonde eu vou atingir realmente o top of climb. Mas para o meu planejamento, eu não tenho, às vezes, a informação de como está o vento. Então, eu tenho como calcular a velocidade aerodinâmica, esta sim que é a mais próxima da velocidade do solo possível. Vocês viram que não tem mistério para calcular o top of climb. Existe sim a necessidade de adquirir conhecimento para entender todos os fatores necessários que devemos levar em consideração para encontrar essa informação que é de suma importância para a nossa navegação aérea. Se tu ainda não teve contato com essas informações que foram passadas nesse vídeo ou quer aprofundar ainda mais e adquirir conhecimento necessário para se tornar um aviador completo, vai lá na plataforma e começa teus estudos de piloto privado conosco, que vai ser um prazer ministrar esse curso para vocês. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos.